E aí, jovens, beleza? Todos bem? Espero que sim, que todos estejam bem. Então, gente, o nosso estudo de hoje é do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, item 4, Missão dos Profetas, e item 5, Prodígios dos Falsos Profetas. Só que antes da gente iniciar, eu vou fazer a prece, tá bem? Então, vamos acalmar os nossos corações, elevar os nossos pensamentos, e que Jesus, nosso querido irmão, nosso guia, nosso mestre, Luiz Sérgio, nosso querido amigo patrono e toda espiritualidade amiga, que abençoe o nosso estudo de hoje, que a gente busque aprender sempre mais, ampare e proteja todos nós. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, segundo o dicionário, profeta é todo aquele que possui o dom de adivinhar o futuro. Mas, no sentido evangélico, é todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de revelar coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Então, todo profeta é médium, mesmo sem fazer previsões do futuro, né? Por exemplo, tem uma passagem de Isaías que ele cura o rei Ezequias, né? Ele falou ali para os servos do rei que preparassem uma pasta de figos e que colocassem ali sobre a ferida dele, que ele iria se recuperar, né? Então, o que foi isso? Né? O que era isso? Era a mediunidade de cura, né? E Isaías também com a clarividência, né? Visão espiritual, vendo ali toda a chegada e o desenrolar da vida de Jesus. Então, o que antes era chamado de profecia, hoje a gente já entende com Kardec a questão da mediunidade. Os médiuns ali recebendo instruções, mensagens do mundo espiritual, ali com as suas atividades. Mas nem todos os médiuns são confiáveis, né? Existem inúmeros falsos profetas. E Jesus disse, cuidado, que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos, né? Em todos os tempos existiam e existem homens que usaram, né, de proveito ali das suas ambições, dos seus interesses, da sua vontade de dominar o magnetismo, né, que é uma ação fluídica, e certos conhecimentos que eles possuíam para alcançar ali um certo prestígio, né, um pseudo-poder sobre-humano, né? E esses são ali os falsos cristos, os falsos profetas, né? E Jesus nos disse isso há quanto tempo atrás, né? E hoje, pleno 2024, a gente ainda presencia muitos falsos profetas. Por exemplo, o caso do médium, conhecido aí mundialmente por João de Deus, que foi preso e acusado de abusar sexualmente de centenas de mulheres e de cometer outros crimes em 2018. Né? Ele escolhia as vítimas de acordo com o estado de vulnerabilidade que elas apresentavam e durante o atendimento individual dizia que precisava tocar em determinadas partes do corpo da vítima como um meio de cura. Né? Então, aí um falso profeta que fazia de vítima justamente as pessoas que mais precisavam de ajuda, e como ele, infelizmente, existem muitos outros por aí. Né? A gente encontra esse tipo de falso profetismo durante as campanhas políticas, né? Quando os candidatos, as candidatas que se aproximam ali do povo, dos pobres, né? Principalmente dos pobres, com aquele sorrisinho plastificado no rosto, que pega aquelas crianças sujas no colo, que beija o mendigo na rua, não é verdade? Que não pode faltar é o pastel com caldo de cana na feira. Isso aí não pode faltar. Ele come ali no bar do povo até o dia que são eleitos. Aí depois ele nunca mais volta naquele bairro que ele jurou mundos e fundos, que ia fazer e acontecer, que ia asfaltar a rua, que ia colocar mais postes de luz, né? O discurso a gente já conhece, né? E eles vão mentindo, né, a cada 4 anos para que a sociedade gradativamente aprenda a lidar com eles, né? E em todo lugar, né, por onde a gente passa, a gente encontra aquelas placas, aqueles cartazes, anunciando, né, pessoas ali com poderes mágicos para aproximar casais, para separar casais, para trazer a sua alma querida, para resolver problemas financeiros, para nos resgatar dos dramas econômicos, e tudo isso em 7 dias, né? E, curiosamente, nós podemos perceber que essas pessoas, né, esses homens ou mulheres que oferecem aí esse tipo de serviço, eles não resolvem os seus próprios problemas, né? Os seus dramas da sua própria vida, né?
Então, ali, esses dramas financeiros, econômicos, efetivos, logo que eles estão pregando e propondo para os outros, não deixa de ser uma mentira, uma falsidade. Então, não foi sem sentido que Jesus nos alertou, nos chamou a atenção, que a gente tivesse cuidado com os falsos profetas, falsos intermediários, falsos médiuns existentes aí em todas as épocas da humanidade, né? E agora, voltando, né, aqui para o fenômeno, né, todo fenômeno que é desconhecido, normalmente a gente acha que é algo sobrenatural. Mas o Espiritismo afirma que não existem milagres ou magia, né? Esses eventos extraordinários, mal compreendidos, podem ser explicados pelas leis da natureza, né? O fato de um médium realizar coisas maravilhosas não quer dizer que isso seja um sinal de uma missão divina. Pode, por exemplo, ser resultado de um conhecimento que está ao alcance de qualquer um, ou de faculdades orgânicas especiais que tanto um homem ruim quanto o mais digno podem possuir, né? E falando sobre os falsos profetas, o verdadeiro profeta se reconhece por características mais sérias, exclusivamente de ordem moral. A gente pode reconhecê-lo ali pelas suas palavras, pelos seus atos. O verdadeiro profeta é um enviado de Deus para aconselhar, informar ou esclarecer a humanidade, né? Deus, ele só confia missões importantes àqueles que são capazes de cumprir essas missões, né? Se os que se dizem investidos de poder divino revelam sinais de uma missão de natureza elevada, né? Ou seja, se eles possuem no mais alto grau as virtudes cristãs, como a caridade, o amor, o perdão, a humildade, a bondade demonstrada ali pelos seus atos, pode então dizer que sim, esses são realmente enviados de Deus, né? Tem um trecho do site Passatempo Espírita que fala sobre não acreditar em tudo que a gente vê, né, e tomar cuidado com os falsos profetas. E que diz assim: desconfie dos escribas e dos fariseus de hoje em dia que oram nos templos vestidos com trajes especiais. Desconfie dos que pretendem ter monopólio da verdade. Não, o Cristo não está entre esses. Aliás, desconfie também dos espíritos desencarnados, espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que tomam nomes venerados, apresentando-se como alguns dos antigos profetas, como Cristo, como Maria, sua mãe, e até como Deus, para, sob a máscara que se cobrem, facilitarem a aceitação dos indivíduos e sugerirem ideias ou teorias absurdas, né? E o apóstolo João disse: meus bem-amados, não acrediteis em todo espírito, mas experimentai se os espíritos são de Deus, pois muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, o espiritismo, ele possibilita, né, os meios de experimentá-los, ali apontando as características nas quais nós podemos diferenciar os bons dos maus espíritos, né, características morais e não materiais. Então, quanto mais estudarmos a doutrina espírita, melhor nós saberemos diferenciá-los, né? Os espíritos, eles devem ser analisados, assim como os homens, pela linguagem que usam, né? Os espíritos superiores usam sempre uma linguagem mais nobre, mais elevada, né? Eles dizem só coisas boas, coisas úteis, eles nunca se vangloriam do seu saber ou da sua posição. Já a linguagem dos espíritos inferiores mostra ali uma certa baixeza, uma pretensão, uma arrogância, ideias absurdas. Os bons espíritos, eles não fazem elogios, né? Eles aprovam ali o que foi bem feito, mas sempre ali reservado. E além disso, eles criticam os erros dos outros, mas sempre ali com moderação, sem rancor, sem agressividade. Já os inferiores fazem elogios exagerados, né? Estimulam o orgulho, a vaidade, né? Mesmo pregando a humildade, e eles procuram exaltar a importância pessoal daquele que eles querem ali e que eles desejam influenciar. Os bons espíritos só dizem o que sabem e se calam, né, ou confessam a sua ignorância sobre o que não sabem. Já os espíritos inferiores falam o que quiserem sem se preocuparem com a verdade. Enfim, né, a falta de humildade, de bondade e de caridade não pode vir de um bom espírito, né? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus, e a gente pode reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos.
Então, jovens, esse foi o nosso estudo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E para finalizar, vou fazer a prece. Jesus, nosso querido irmão, obrigada pelo estudo de hoje. Que a gente possa sempre aprender mais. Que a gente busque sempre o melhor para nós, para o nosso próximo. Abençoe e apare tudo, Senhor. Que assim possa ser, graças a Deus. Tchau, gente. Até a próxima.